tem pelo menos dois tipos de pessoas que elas vão atrás de Jesus. Existem aqueles que estão mais perto, que desejam caminhar os seus passos, mas existem aquelas pessoas também que elas estão atrás de Jesus porque elas estão procurando algo bom, como se Jesus fosse uma espécie de um amuleto, como se Jesus fosse alguém que existe para realizar a nossa vontade. Agora, o que diferencia esses dois grupos não é a bondade de um e a ruindade do outro. O que diferencia esses dois grupos é que esse grupo que é mais perto, ele recebeu uma revelação de Deus. Porque, irmãos, eu fui lendo esse texto aqui, os escribas, eles estão ali questionando Jesus, estão dizendo assim para Jesus: olha, não é possível, você não é o pão do céu, você é o filho do José, você é o filho da Maria, a gente viu você crescendo, a gente viu você correndo na vila, a gente viu você aprontando bagunça, não é possível. Aí Jesus, ele vai dizer algo que é muito chave para mim. Ele vai dizer: eu já disse que vocês não creem. E se vocês não creem é porque Deus não entregou vocês para mim ainda. Porque se Deus entregar vocês para mim, vocês iriam crer com certeza. Irmãos, eu quero começar dizendo para você que a obra de Deus na nossa vida não é uma obra fruto do esforço humano. Todos aqueles quanto Deus apresentou a sua graça se torna irresistível para eles. Talvez o que nós precisamos nesses dias é parar com o nosso esforço para querer conquistar Deus. Deus não é um ser que nós conquistamos, e Deus também, Ele não nos conquista. Ele apresenta a sua graça, e todos aqueles que sentam no banquete da graça começam a crer que Ele é o pão vivo que Deus enviou do céu. Essa é a conversa de Jesus com os escribas. Jesus está dizendo assim: olha, eu tenho uma missão. A minha missão é fazer a vontade do meu Pai, e a vontade do meu Pai é que eu não perca ninguém dos que Ele me enviou. Aí os fariseus: não, mas o Senhor não é. Eu estou dizendo que vocês não crêem. Então o Pai não entregou vocês para mim. Irmãos, mas eu creio que nessa manhã aqui é um culto com gente salva que Deus entregou ao Pai. Eu creio que nós estamos numa reunião solene de pessoas que são salvas no Senhor, pessoas que estão vivendo seus processos de regeneração. Então nós não somos multidão, amém? Talvez por alguns momentos nós vamos ser assolados por uma mentalidade de multidão, que é a mentalidade talvez de quem vem num domingo apenas porque quer uma semana um pouco melhor do Senhor. Mas essa não é a mentalidade que o Senhor quer para nós. Então vamos entender um pouco, e primeiro, o que é esse pão da terra que Jesus está falando, para a gente entender qual é o pão do céu que também Deus está falando. Porque muitas vezes a gente vai achar que pão do céu é tudo aquilo que acontece na igreja. Mas às vezes o que acontece na igreja é pão da terra, porque envolve honrarias humanas, envolve um egoísmo, envolve um desejo de ser maior do que os outros. Então vamos entender qual é o pão do céu e qual é o pão da terra. A Bíblia começa, nesse texto que nós lemos, vai começar dizendo que a multidão, ela seguia Jesus porque ela via os sinais, ela via as curas que Jesus realizava. Irmãos, quem gosta de sinais de curas? Amém? Eu amo isso. Todos nós viemos até Jesus porque algo de Jesus nos cativou. Seria muito bom se a gente falasse: nossa, pastor, um dia eu estava lá em casa, estava dando tudo certo na minha vida. A família estava bem, o financeiro estava bem, minha empresa, minhas relações estavam bem. Estava tão bom que eu pensei: só falta Jesus. Eu sei que essa não é a nossa história. A grande verdade é que a nossa história é que uma necessidade nos atrai a Jesus. Então está tudo bem a gente se encontrar com Jesus por conta de necessidades humanas. O que nós não podemos é fazer de Jesus apenas um supridor das nossas necessidades. Jesus nos atrai com necessidades, mas quanto mais nós conhecemos Ele, nós começamos a abrir mão de tudo aquilo que seria benfeitoria do Senhor para poder ter Ele como herança, para poder ter Ele como recompensa. Irmãos, para nós, Cristo é a nossa recompensa. O conhecimento de Jesus é o que existe de mais precioso para nós. Só que até esse momento, ainda Mateus no capítulo 14 vai falar um pouco melhor. Vai dizer que já era tarde, Jesus ele está ali pregando, ele está curando, a multidão está atrás de Jesus. Aí a Bíblia vai dizer assim, que Jesus elevou os seus olhos e viu a multidão. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Quando a gente eleva os olhos para o Senhor, a gente consegue ter até mais amor pelas pessoas. Porque elevando os seus olhos, ele conseguiu enxergar a necessidade do seu próximo. E agora ele olha para Filipe, como é que nós vamos alimentar esse povo? A Bíblia vai dizer que Jesus no seu coração ele já sabia o que ele tinha que fazer. Filipe olha para Jesus: nem se a gente trampasse aqui bastante, a gente não ia conseguir alimentar esse povo.
Aí vem André e fala: ó, tem um menino aqui, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia fala que Jesus pede para todo mundo sentar. Jesus realiza o seu milagre. E quando Jesus realiza o seu milagre, a Bíblia vai dizer que aquela multidão, então eles começam a ter uma intenção no seu coração. Eles querem fazer Jesus rei. Agora, pensa a cabeça de um bom judeu. O que é que Jesus multiplicou, gente? Pão e peixe. Agora pensa para um judeu que vivia pela lei de Moisés. Qual que era o assunto? Ele vê, havia um Messias prometido. Jesus disse que é o Messias, está todo mundo olhando desconfiado, mas de repente esse homem dá pão. Eles já vão lembrar no deserto do maná. Não, esse é o rei que Deus vai enviar para nós. Então a Bíblia vai dizer que eles queriam fazer Jesus rei, mas pelo sinal que ele tinha feito. Gente, eu quero falar muito de coração nessa manhã. Ah, pastor, Jesus é o meu tudo. Ah, pastor, Jesus é o rei da minha vida. Agora eu quero te perguntar, por que Jesus é o seu tudo? Quão pura é a sua motivação para fazer o Jesus rei na sua vida? E se amanhã nada mais der certo? E se amanhã as nossas expectativas, os nossos anseios, os nossos projetos não forem correspondidos por Jesus, ele continua a ser rei? Porque quando quiseram fazer ele rei pela motivação errada, ele saiu e deixou aqueles homens. Irmãos, são dias onde o Senhor ele precisa purificar as nossas motivações. Eu sei que Deus tem boas coisas para os seus filhos. Eu provo da bondade de Deus. Eu provo da sua graça. Deus é o meu provedor da minha casa, da minha família. Mas se amanhã ele não fizer nada disso, ele continua sendo rei. Ele continua sentado no lugar que governa as nossas vidas. Porque eu sei que muitas vezes tem sido apresentado para nós um Jesus que não é assim. Muitas vezes tem sido apresentado para nós um Jesus que tudo que eu colocar diante dele, ele vai fazer. Irmãos, Jesus não é esse cara. Amém? Não, pastor, não. E por quê, pastor? É porque para Jesus muito mais vale ele te ganhar para a vida eterna do que ele te dar alguns prazeres de momento nesses dias. E Jesus ele é conhecedor dos nossos corações. Nós ainda somos aquela criança que na hora do almoço quer um pirulito e uma bala. E a mãe está dizendo, não pode. Mãe, quero um danoninho, mãe. Não pode. Aí no fundo aquela criança pensa assim, eu acho que minha mãe é ruim. Por que é que minha mãe não me dá um danoninho? Mas o que a mãe e o pai estão pensando? Que tem que comer. Porque a comida vai ser saudável. Vai comer um legumes. Amém, Hugo? Amém. Tem que tomar água, Hugo. Amém. E Deus é esse Pai que Ele vê além do tempo. Deus Ele não fica privando a gente de coisa boa. Amém, irmãos? Não. Mas Deus fica cuidando da gente naquilo que a gente ainda não consegue enxergar. E esse é Deus. Mas enquanto nós estamos como multidão, a Bíblia vai falar que aquela multidão ela come do pão, ela come do peixe. E a Bíblia diz que Jesus deixou eles comerem até eles ficarem satisfeitos. Sabe o que aconteceu? Agora a Bíblia fala que Jesus ele pega os seus discípulos, ele dispensa os seus discípulos, ele sobe para o monte para orar. O que aconteceu com aquela multidão que estava satisfeita, gente? Ficou satisfeita no seu lugar. Não conseguiu perceber que Jesus tinha saído daquele ambiente. Irmãos, quando a gente se satisfaz demais com coisas dessa terra, a gente não consegue perceber os caminhos de Jesus na nossa vida. Jesus saiu. E o caminho de Deus que faz tudo o que eu quero é um caminho que na hora que Jesus muda a situação e começa a fazer outras coisas, eu não percebo que ele mudou a maneira de fazer. Não sei se você entende o que eu estou falando, mas a multidão satisfeita do milagre de Jesus perdeu Jesus de vista, porque queria fazer Jesus rei, porque Jesus servia a sua necessidade. Irmãos, eu creio que Jesus está querendo nos levar para um lugar de águas mais profundas. Após a satisfação no outro dia, eles já perderam Jesus de vista. Agora, olha o que Jesus vai dizer para eles no verso 26. Eles percebem que Jesus não está mais lá. Os discípulos também já não estão mais lá. Aí eles descobrem que tem um barquinho ali, deixaram um barquinho aqui.
Porque Jesus ele é misericordioso, a gente perde ele de vista, ele vai para o mar, mas ele deixa um barquinho para a gente poder encontrar ele de novo. Sabe aqueles caminhos que mesmo no meio da nossa desobediência ele cria para a gente encontrar ele? Sei você, irmão, eu já entrei nesses barcos muitas vezes. Eu sentia que eu estava no lugar que não era para estar, eu sentia que eu não estava fazendo o que eu precisava fazer, mas parece que Jesus deixou um barquinho, era um convite. Você errou, você falhou, você está andando por um caminho errado, mas eu estou deixando o barquinho para você conseguir ir até mim. E estava lá aquele barquinho, vamos colocar o nome nesse barquinho? Eu gosto de pôr o nome nas coisas da Bíblia. Era um barquinho da graça, da misericórdia, que estava ali esperando aqueles homens que perderam Jesus de vista. Agora eles pegam um barquinho, eles atravessam, eles chegam até Jesus, eles perguntam: Jesus, como é que você chegou até aqui? Aí Jesus não responde o que eles perguntou. Porque, irmãos, quando nós estamos saciando nossa alma só com coisas dessa terra, a gente não sabe nem o que perguntar para o Senhor. Aí Jesus não fala assim: eu vim andando sobre as águas. Sabe aquele barquinho lá? Eu deixei ele para vocês. Eu vim de algum jeito. Não, ele diz assim: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ontem vocês me procuraram pelos sinais, mas hoje vocês estão me procurando porque vocês ficaram satisfeitos. Então, gente, a multidão fala de alguém que corre atrás de Deus pelos seus sinais, que corre atrás de Deus porque Deus dá uma satisfação dos seus desejos, mas ainda não consegue reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Irmãos, a maior revelação para nós é Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo, a imagem exata de Deus. Não existe nada mais belo do que a revelação de Jesus. E eu sei que muitas vezes quando nós vamos falar sobre isso, parece que a gente está fazendo uma romantização. Mas o que é essa beleza de Jesus? Essa beleza de Jesus, ela conserta, ela traz alívio para a minha alma. A beleza de Jesus me constrange das minhas limitações, a ponto de trazer fartura, a ponto de saciar quem eu sou. A revelação de Jesus é a resposta para as nossas problemáticas. Só que esse caminho não é o caminho da multidão, esse caminho é o caminho de quem está desejando conhecer a Jesus na íntegra. Eu gosto muito do texto de Êxodo, ali por 33, 32, está falando de Moisés, tendo uma experiência com Deus. Agora Moisés ele desce para o arraial, e vai dizer que fora do arraial havia a tenda do encontro. E Moisés saía todos os dias na tenda do encontro para se encontrar com Deus. Agora sabe o que eu percebo? Por que é que a tenda do encontro não ficava dentro do arraial? Porque, irmãos, o contato com Deus, que revela quem Ele é e que muda quem eu sou, não está no meio das pessoas, não está fazendo o que todo mundo está fazendo. É um lugar que, por si só de eu me retirar, eu já estou me retirando do meio da multidão. Só que isso precisa nascer de dentro de nós, um anseio, um desejo por conhecer mais de Jesus. Em Provérbios vai dizer que, olha, a glória de Deus é ocultar as coisas, mas a glória dos homens é descobri-las. Irmãos, eu quero te dizer que há um tesouro de Deus, que por mais que ele está encoberto, é como se Deus estivesse do lado da porta, brincando de esconde-esconde, deixando a perninha aparecer, para que alguém descubra esse tesouro. Deus vai nos chamando. Eu não sei se você lembra da história de João e Maria, que eles vão indo, eles vão deixando pãozinhos. Deus vai deixando manás diários para nós, a fim de que, perseguindo esses manás, de repente a gente se encontre com o tesouro que Ele é para nós. Mas nós precisamos perseguir o conhecimento de Deus. Nós precisamos entender que o pão da terra, ele não sacia a nossa alma.